Hoje é dia de falar sobre a história dos Estados Unidos da América. Mas se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe exatamente em que parte da história dos Estados Unidos eu estou falando do governo de Delano Roosevelt, um governo bastante importante durante a década de 1930 e 40, né? Um governo que vai passar pela crise de 1929 e também pela Segunda Guerra Mundial. Então, o tema de hoje é a política da boa vizinhança, uma política muito importante também para a gente entender a relação dos Estados Unidos com os países latinos. Então, sem muita enrolação, vamos partir pro vídeo, vamos lá. Para a gente entender um pouco da política da boa vizinhança exercida por Delano Roosevelt, a gente tem que voltar mais ou menos ali até o século XIX. Até porque nesse momento haviam grandes tensões políticas e diplomáticas entre os americanos, né, entre o governo americano e os países latinos, principalmente da região do Caribe e da América Central. Até esse momento o governo americano exercia uma política muito rigorosa com os países latinos, principalmente com intervencionismo militar e econômico. As políticas e as doutrinas que dominavam basicamente a relação, né, e a política externa dos americanos com outros governos ali da América Latina eram basicamente a doutrina Monroe, que é aquela coisa, né, América para os americanos, ou seja, só os americanos, né, podem interferir economicamente, politicamente e culturalmente na América Latina. A política do Big Stick, ou seja, fale manso, mas com grande porrete na mão. E além da doutrina Monroe e da política do Big Stick, nós vamos ter a diplomacia do dólar. E dentro da diplomacia do dólar, podemos encontrar também a política das canhoneiras, que era basicamente uma forma bem agradável e sutil, né, para não dizer o contrário, de cobrar uma dívida. Se o país não quisesse pagar uma dívida, basicamente canhões eram posicionados ali na costa do país e esse país era ameaçado a ser bombardeado. E claro que essas políticas e doutrinas só ajudaram a aumentar as tensões entre os países. A postura americana frente aos países latinos só vai mudar de forma, de postura quando Delano Roosevelt assume o poder. Até porque ele assumiu com o discurso de não intervencionismo militar, ou seja, ele queria fazer agora uma política externa mais branda e mais amigável possível para se aproximar desses países. E claro que essa nova política externa americana ficou conhecida com o nome de política da boa vizinhança. E vale destacar que muita gente cai no erro de dizer que Delano Roosevelt foi o responsável por criar essa política, mas isso é um erro, até porque o presidente anterior, esse carinha aqui, ele já tinha formulado essa política, porém ele não conseguiu colocar em prática essa política devido à crise de 1929. Então, entre você estabilizar a economia do seu país e manter uma relação boa com outros países, você vai estabilizar a economia do seu país, mas acabou que nem isso ele conseguiu. Então Delano Roosevelt conseguiu estabilizar a economia americana e manter uma boa relação com os latino-americanos. Mas é claro que tudo que o governo americano faz é com segundas intenções, então essa aproximação não foi meramente amigável, né? Tipo, vamos ser amigos deles e tudo mais, até porque tinha segundas intenções nessa aproximação, principalmente para recuperar a economia americana. O governo americano vê os países latinos como grandes consumidores dos produtos americanos que estavam encalhados com a crise. Então você fazer ali acordos econômicos era bastante importante e viável nesse momento. E além disso, o nazismo estava surgindo na Europa e querendo dominar outras regiões do globo também, principalmente a América Latina, Então o governo americano viu isso como uma grande ameaça. E é aquela coisa, né? A doutrina Monroe, só que mais repaginada. Então a política da boa vizinhança veio combater o nazismo também. E o combate do nazismo e do fascismo também, ele vai se concentrar muito na política externa americana ali com o Brasil e com a Argentina. Até porque nesse momento quem estava no governo aqui no Brasil era Getúlio Vargas. E vocês sabem, né, que Getúlio Vargas gostava de flertar ali com o nazismo e com o fascismo. Então isso preocupava demais os Estados Unidos. E a política da boa vizinhança é vista como soft power, que é basicamente um poder brando. Até porque, como eu disse, né, era o não intervencionismo militar. Então, para influenciar esses países, era basicamente ali uma influência política, econômica e cultural. Além da aproximação com os países da América Latina, né, para a recuperação econômica, Delano Roosevelt queria limpar a barra dos americanos, né, do governo americano com os países latinos. Então ele queria
propagar a imagem, né, dos Estados Unidos como um lugar de liberdade e democracia, ou seja, a melhor opção frente ao nazismo. Os Estados Unidos passaram a exercer um poder ideológico mais forte a partir de 1940 com a criação do OSIA. O OSIA era basicamente um órgão ligado ao Conselho Nacional de Defesa do governo americano, e o OSIA foi justamente o órgão responsável pela aproximação com os países da América Latina, e ele fez basicamente isso através da questão cultural. E uma das armas mais poderosas que o OSIA utilizou para a aproximação foi o cinema. Então foi através do cinema que eles conseguiram propagar o modo de vida americano. E os países que a OSIA mais se aproximou foram o Brasil, a Argentina e o México. E foi nesse momento, cara, que em 1941 o Walt Disney ele veio para o Brasil a mando da OSIA, até porque ele trabalhava para esse órgão, e ele vai criar basicamente o Zé Carioca e o filme Alô Amigos. E foi basicamente ali uma viagem, né, do Pato Donald para a América Latina. Após a morte de Delano Roosevelt e o fim da Segunda Guerra Mundial, a política da boa vizinhança foi deixada de lado. Agora a América Latina não era mais a prioridade americana naquele momento. Então em 1946 a OSIA deixa de existir. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Esse foi um resumão da política da boa vizinhança. Ela é muito complexa e muito rica também em informação, e claro que não daria para trazer aqui em um vídeo só. Não se esqueça, né, que depois desse vídeo vai sair um conteúdo mais elaborado, né, um conteúdo mais escrito, mais detalhado sobre essa política, e posteriormente vai sair também outros vídeos a respeito dessa política, né, principalmente da política da boa vizinhança aqui no Brasil. E aquela coisa, se você gostou muito desse vídeo e quiser compartilhar para alguém, cara, isso vai me ajudar demais. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever e ativar as notificações. E também não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, principalmente no Insta de História, onde tem conteúdo novo toda segunda e quarta, no TikTok e no nosso blog. Beleza? E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!